Bom, gente, eu quero falar sobre um assunto muito interessante também que eu abordei em outro vídeo, em que eu falei sobre educação financeira natural, né? Que algumas pessoas que praticamente nasceram com educação financeira. Elas nunca estudaram isso, nunca foram atrás, nunca leram um livro, mas parecem já ter educação financeira de um modo natural, assim, já conseguem ser organizadas naturalmente. E isso acontece mesmo. Acho que muita gente conhece alguém do trabalho, alguém da família que é totalmente organizado com as finanças, nunca ficou devendo ninguém, e o cara, mesmo ganhando pouco, ele parece avançar muito na vida financeiramente falando. É uma pessoa próspera. E a organização na vida da pessoa, na vida de qualquer pessoa, de qualquer trabalhador, realmente traz prosperidade. Isso é muito simples, a gente pode fazer uma comparação hipotética para a gente ver quanto isso é verdade. Por exemplo, vamos imaginar duas pessoas, por exemplo. As duas têm o mesmo salário, elas ganham R$ 1.500 cada uma. Se a primeira pessoa pega os R$ 1.500 e gasta totalmente esse dinheiro durante o mês, paga o aluguel, faz compra e gasta o resto do dinheiro com lazer ou outra coisa, ela não vai conseguir guardar nenhum dinheiro e basicamente ela usou os R$ 1.500 para viver. Ela foi literalmente um pagador de contas. E vamos imaginar que a segunda pessoa, que ganha os mesmos R$ 1.500, tem um planejamento. Ela sabe que ela deve viver abaixo do que ela ganha. Então ela ganha R$ 1.500, paga um aluguel, faz compras, de modo que ela sempre consiga guardar dinheiro. Então, todos os meses ela consegue guardar algum dinheiro. R$ 1.500 é muito pouco, eu sei, é um pouco mais que um salário, nem chega a ser 2 salários mínimos no Brasil, mas é possível. Então vamos supor que essa pessoa tem uma vida bem abaixo do que ela ganha e consiga guardar dinheiro todo mês. Vamos supor então que ela faz o milagre de guardar R$ 200 por mês. E a primeira pessoa continua do mesmo jeito, ela é uma pagadora de contas. Todo mês ela gasta os R$ 1.500. E a segunda pessoa consegue juntar 200 aqui, 200 ali. Então em um ano ela tem R$ 2.400 no final do ano. Aí então ela decide fazer um investimento pequeno. Ela vai investir na poupancinha, ou ela vai investir no tesouro direto. Algumas coisas bem simples que não exigem muito estudo. Então, vamos supor que ela vai conseguir continuar colocando R$ 200. Lembre-se que, bem ou mal, o salário dela vai aumentar todos os anos. Então, em um ano, ela vai ter mais que um salário guardado. Só que ela vai continuar colocando dinheiro na poupança. Então, com os anos, dependendo do investimento que ela fizer, o dinheiro vai dobrar e mais dinheiro vai entrar. E ela então, quem sabe, um dia vai ter um dinheiro o bastante, suficiente para eliminar uma conta da vida dela. O que eu estou falando? Por exemplo, se ela paga aluguel, ela pode algum dia se livrar do aluguel comprando um imóvel à vista. Talvez demore anos para fazer isso, mas ela vai fazer isso. E a primeira pessoa, que é simplesmente uma pagadora de contas, não vai avançar em nada na vida. Porque o que ela fez foi simplesmente pagar as contas. E se algo de errado aconteceu, ela não tem como marcar. Simplesmente vai fazer empréstimos, pegar dinheiro emprestado. Se a situação dela estava difícil, vai ficar mais difícil ainda. E o brasileiro, ele tem esta mania, essa cultura de não pensar no futuro. Nós somos um país pobre, cheio de problemas, o governo não ajuda em nada e nós não temos a inteligência, a sabedoria de pensar no futuro. Todo mundo que estuda educação financeira sabe que uma das primeiras coisas que a gente deve fazer é ter uma reserva de segurança. Uma reserva mínima de segurança, que seria, no mínimo, igual a 6 vezes o seu salário. Então, se você ganha R$ 1.500 por mês, você deveria ter R$ 9.000 guardado. O exemplo que eu dei anteriormente, em um ano, ele já teria R$ 2.400 guardado.
se ele guardasse R$200 por mês. Isso mostra para você que se algo de errado acontecer, essa família vai ter como marcar. E se nada de errado acontecer, o que também é possível, ela pode usar o dinheiro para, por exemplo, dar uma entrada numa casa, ou depois de muitos anos fazendo investimentos inteligentes, até comprar uma casa à vista, já que o dinheiro dela vai render ou vai aumentar em juros compostos, com os juros compostos. Já dizia Albert Einstein que a maior inversão do mundo são os juros compostos. Então, se ela tem 2.400 e no próximo ano ela vai continuar juntando e terá mais 2.400, e se fizer um investimento inteligente, em apenas 5 anos essa pessoa vai ter mais de R$10.000 guardado. Parece pouco, mas para uma pessoa com um salário tão pequeno, ter R$10.000 guardado é sinal de inteligência. Então é isso. Essa é a diferença. É isso que acontece quando a gente encontra um parente, um amigo ou um conhecido que ganha tão pouco, mas parece prosperar tanto. Tem uma casa arrumada, tem um carro zero, tem coisas legais, consegue viajar. Realmente ele não faz tudo que você faz. Ele não vai para todas as festas, ele não vai para o shopping toda semana, ele não compra pizza toda semana, porque ele tem um planejamento. Ele sabe o que ele quer no futuro. Ele se enxerga daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que ele quer fazer. Por isso que a gente tem que parar de colocar culpa no governo, a gente tem que parar de colocar culpa no nosso patrão, porque muitas vezes o culpado somos nós mesmos. Somos nós que jogamos nosso dinheiro fora e gastamos dinheiro com coisas inúteis, coisas que não vão nos levar para frente. E é lógico que nós temos que viver, nós temos que aproveitar a vida, não podemos negar todos os convites simplesmente para guardar dinheiro, a gente tem que aproveitar, temos que aproveitar o momento, aquelas coisas que Deus nos dá, mas até a Bíblia fala que a gente deve guardar dinheiro. Então não tem desculpa, meu amigo, você tem que guardar, você tem que ser responsável com o seu dinheiro. Tem uma frase muito interessante que diz: então, viva cada dia como se fosse o último, mas administre seu dinheiro como se fosse viver mais 100 anos. Então é isso, gente. É só um recadinho que eu queria falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.